Olá, eu sou a professora Priscila Guedes e nessa aula nós vamos ver um exercício onde, mais uma vez, o dispositivo de Brio-Ruffini vai facilitar bastante o desenvolvimento da questão. Então aqui nós queremos dividir a função p de x igual a 2x² menos 3x ao cubo mais x ao quadrado menos 5 pela função g de x igual a x menos 1 vezes x mais 2. Uma função de grau 2. Bem, função de grau 2, mas eu falei que o Brio-Ruffini iria ajudar a gente. Uma função de grau 2 aqui, eu teria que efetuar esse produto e aí utilizar o método da chave. Como o Brio-Ruffini pode ajudar? Então, a ideia aqui, g de x está no que a gente considera uma forma fatorada, né? E a gente não precisa desenvolver esse produto para ir usar o método da chave. Nós já vimos que o dispositivo facilita. Então, vamos tentar usar ele aqui. De que forma? Nós vamos fazer divisões sucessivas. Como assim? Bem, eu vou pegar p de x e, inicialmente, eu vou dividir por um desses dois fatores. No caso, eu vou dividir por x menos 1. Então, vou montar aqui, ó. Bem, os coeficientes de... Como eu vou dividir por x menos 1, né? Então, aqui eu vou colocar o 1, que é a raiz desse termo, ok? E aqui os coeficientes de p ordenadamente. Então, 2 menos 3, 1, 0, né? O termo de grau 1 não aparece aqui. E o termo independente, menos 5. Então, vou efetuar essa divisão. Vou descer o 2, né? E aí a gente vai ter 1 vezes 2, 2, somando menos 3, menos 1. 1 vezes menos 1, menos 1, somado a 1, 0. 1 vezes 0, 0, mais 0, 0. 1 vezes 0, 0, somando menos 5, menos 5. Então, daqui, o que nós podemos concluir? Que o p de x pode ser escrito como x menos 1, que multiplica 2x ao cubo menos x ao quadrado menos 5, né? O algoritmo da divisão diz que o q de x, que aqui eu estou chamando de 2x ao cubo menos x ao quadrado, e o resto, menos 5, são únicos. Bem, mas eu quero, na verdade, dividir o p de x por x mais 2. Então, é importante que apareça aqui o x menos 1 e o x mais 2. Então, para que isso aconteça, eu vou dividir o 2x ao cubo menos x ao quadrado pelo outro termo, o x mais 2. Mas repara que o 2x ao cubo menos x ao quadrado, ele está representado por essa linha aqui no diagrama. Então, eu vou aproveitar o mesmo diagramazinho. X mais 2, a raiz desse termo é o menos 2. Vou colocar ele aqui ao lado. E vou, de novo, usar o dispositivo de Brio-Ruffini. Esse 2 aqui vai descer, né? E o que vai acontecer? Vamos lá. Menos 2 vezes 2, menos 4. Somando menos 1, menos 5. Menos 2 vezes menos 5 vai dar mais 10. Somado a 0, 10. 2 vezes 10, menos 2 vezes 10, menos 20. Somado a 0, menos 20. Então, esse menos 20 aqui é o resto. E 2, menos 5 e 10 são os coeficientes desse novo quociente. Ou seja, nós podemos escrever
o 2x ao cubo menos x ao quadrado como o produto de x mais 2 por 2x ao quadrado menos 5x mais 10 menos 20, que foi o resto. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, vou substituir aqui na primeira linha o 2x ao cubo menos x ao quadrado por essa expressão. Então, nós teremos que o P de x vai ser igual a x menos 1, que multiplica x mais 2 vezes 2x ao quadrado menos 5x mais 10 menos 20 menos 5. Então, vou aplicar aqui a distributividade com o x menos 1. Então, P de x vai ser igual a x menos 1, que multiplica x mais 2 vezes 2x ao quadrado menos 5x mais 10. E aí, foi por esse termo, agora eu vou fazer por esse aqui, né? Então, vai ficar menos 20, que multiplica x menos 1 e o menos 5. Então, repara o seguinte, ó. X menos 1 vezes x mais 2, isso daqui é a g de x. Então, essa função que aparece multiplicando g de x é o quociente da divisão de P por G, Q de x. 2x ao quadrado menos 5x mais 10 é exatamente a expressão que ficou aqui na minha última linha das divisões sucessivas. Então, aqui eu já conseguiria descobrir quem é o quociente dessa divisão. E o resto, que é o menos 20, que multiplica x menos 1 menos 5, eu obteria pegando aqui o resto da última linha, multiplicando pelo x menos 1, né? E somando a ele o menos 5. Então, aqui o resto, esse resto tem grau 1, então eu vou chamar R de x. Q de x, vou repetir aqui, é o 2x ao quadrado menos 5x mais 10. E o R de x vai ser igual menos 20 vezes x, menos 20x, menos 20 vezes menos 1, 20, e 20 menos 15, 20 menos 5, 15, na verdade. Então, obtive aqui o resto e o quociente fazendo a divisão sucessivas vezes, já que g de x tinha grau 2 e foi dada na forma fatorada através do dispositivo de Briot-Ruffini. Então, aqui mais um exercício. Divida f de x igual a x à quarta menos 1 por g de x, que é igual a x menos 1 vezes x menos i. Então, vou usar o dispositivo de Briot-Ruffini duas vezes seguidas, né? Vou começar fazendo a divisão do x à quarta menos 1, f de x, né? Então, coeficientes 1, grau 3, grau 2 e grau 1. Os coeficientes são 0, termo independente menos 1. Então, vou começar dividindo f de x
por x menos 1. Raiz de x menos 1 é 1, então vou botar um 1zinho aqui, né? Então, para começar, desce esse 1. 1 vezes 1, 1, mais 0, 1. 1 vezes 1, 1, mais 0, 1. 1 vezes 1, 1, mais 0, 1. 1 vezes 1, 1, menos 1, 0. Então, repara que se o resto é 0, né? F de x é divisível por x menos 1. Então, para eu conseguir o quociente, vou agora dividir x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 1, que é o quociente dessa minha primeira divisão, pelo segundo termo aqui do g de x, que é o x menos i. Raiz de x menos i vai ser o i. Então, eu vou colocar o i aqui e vou aplicar mais uma vez os procedimentos do método de Brillouin-Ruffini. Então, desce aqui o 1 e a gente vai ter i vezes 1, i mais 1, i mais 1. I vezes i mais 1 vai dar i ao quadrado mais i, só que i ao quadrado é menos 1, então vai ficar menos 1 mais i mais 1, então vai ficar só o i. I vezes i ao quadrado é menos 1, mais 1, 0. Ou seja, se o resto também é 0, significa que esse quociente, né, da primeira divisão, é divisível pelo x menos i. A consequência disso, desses dois restos serem 0, é que a função f de x, ela vai ser divisível pela função g de x. Então, eu posso escrever a função f de x como g de x vezes o quociente vai ser x ao quadrado mais i mais 1 vezes x mais i. Bem mais simples fazer dessa forma, né? Então, a gente encerra aqui nossa aula.